Boa noite, pessoal. Voltando aqui, né? Então, só recapitulando, nos últimos dois primeiros vídeos, o que eu fiz? Eu instalei o VirtualBox, né? E fiz o download aqui da ISO do Ubuntu, versão 20.04.1, que é o que eu vou instalar na minha máquina virtual, certo? Então, o que eu vou mostrar nesse vídeo aqui? Eu vou abrir aqui o meu software VirtualBox, né? Que eu instalei. Como eu mostrei para vocês, eu já havia criado uma outra máquina nesse VirtualBox, eu peguei e removi no vídeo e tal, e a ideia é construir essa do zero. Então, o que eu vou mostrar nesse vídeo? Eu vou mostrar para vocês a questão da instalação do Ubuntu, beleza? Então, eu vou pegar, abrir aqui o VirtualBox, vou criar uma nova máquina virtual aqui, e com o arquivo ISO, eu vou instalar o Ubuntu nessa máquina virtual, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, eu vou colocar em novo, correto? Aqui eu vou colocar o nome de Ubuntu. Vou colocar Ubuntu 20, porque é a versão que eu tenho, certo? Pasta da máquina. Esse pasta da máquina é onde será criada a minha máquina virtual. Nesse caso, eu vou selecionar esse arquivo aqui, ó, essa localização. Aqui, ó, outro, vamos lá. Está no desktop, eu tenho um atalho aqui. Eu vou criar essa máquina aqui dentro, beleza? Select Folder. Então eu vou criar aqui dentro. Qual que é o tipo da minha máquina? Linux, já está aqui. E qual a distro que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a distro Ubuntu 64-bit, beleza? Então, próximo aqui. Aqui que vem a pergunta de qual o tamanho da memória que eu vou alocar. Como eu comentei com vocês, a máquina virtual ela usa a tua máquina nativa de uma forma compartilhada. Então, digamos que o teu notebook tenha 8 GB de RAM. Desses 8 GB de RAM do seu notebook, que é o meu caso, você tem que alocar parte dele para a tua máquina virtual. Aqui ele tem até uma paleta de cores, ó, que como é a minha máquina, no caso, ela tem 8 GB de RAM, não faz sentido eu colocar os 100% da memória RAM aqui só para minha máquina virtual, porque isso vai gerar um conflito. Porque como eu vou dedicar 100% de memória para minha máquina virtual, se eu preciso ter memória disponível na minha máquina nativa, que é a hospedeira no caso, para rodar a minha máquina virtual. Então ele gera até esse alerta aqui, para a hora que você estiver configurando, não cair no erro aqui de pegar o máximo de memória RAM disponível. Então vermelho aqui sinalizando a questão de perigo, até o laranjado, até o verde. Então nesse caso eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho antes do laranjadinho aqui. Ou seja, eu vou estar alocando um pouco mais de 4 GB de memória RAM para minha máquina virtual, beleza? Vou dar um próximo. Se eu sentir que vai ficar muito lento, alguma coisa assim, por conta, ou vai começar a travar minha máquina como um todo, depois tem como ajustar isso nas configurações da máquina. Reduzir a memória RAM e tal. Se a tua máquina é mais potente, tem 16 GB de RAM, 32 GB de RAM, você pode colocar um valor mais alto aqui, beleza? Então eu vou para o próximo aqui. Aqui vem a questão do disco rígido. Como que você vai criar o seu disco rígido, né? Então, nesse caso, é não acrescentar um disco rígido virtual, porque depois você pode criar, ou utilizar um disco rígido virtual existente, se você já tem criado esse disco, ou criar um novo. Nesse caso, estou criando uma máquina do zero, eu vou criar um novo disco virtual. Criar. Aqui tem os formatos, né, do tipo de disco rígido, VirtualBox Disk Image, Virtual Hard Disk e Matching Disk. Eu vou pegar essa primeira opção, o VDI aqui, próximo. Aqui tem a questão de como que vai se comportar esse disco rígido, tamanho fixo ou alocado. O fixo ele cria dentro do teu HD ali um espaço de X gigas de disco, ele cria. O alocado é conforme a necessidade ele vai expandindo o tamanho do disco rígido que você vai criar virtualmente aqui dentro, até um tamanho fixado que você vai definir. Então eu coloco dinamicamente alocado, porque se eu definir 50 GB, mas se eu não usar 50 GB, ele não vai criar um disco fixo de 50 GB. Ele vai ocupar o que realmente a máquina vai criar e pode crescer até chegar aos 50 GB. Se você pega um tamanho fixo de 50, ele vai criar 50 GB. E se você não ocupar ela, vai ficar aquele espaço vazio, ou seja, vai estar consumindo o tamanho de HD do hospedeiro sem necessidade. Nesse caso, pessoal, o hospedeiro é o meu notebook, no caso, no qual eu vou instalar minha máquina virtual, certo? Então é o meu hospedeiro. E no caso a máquina virtual é o hospedado em si, porque ele está utilizando a infra da minha máquina para rodar a máquina virtualizada, né, que é a VM. Então próximo aqui.
Aqui eu tenho aí, papapá, a pasta que eu coloquei, o Ubuntu 20 que vai ser o nome, e aqui é o nome da minha máquina virtual aqui, ó, VDI, que foi o VDI, o formato que eu escolhi. Agora, selecione o tamanho da imagem de disco virtual em megabytes. Esse tamanho é o limite máximo de dados que uma máquina virtual poderá armazenar nesse disco rígido. Ou seja, eu acho que 10 GB é o suficiente, 20, 30. Aqui eu vou colocar 30 GB, porque eu sei que eu tenho espaço na minha memória e está dinamicamente alocado. Ou seja, ele não vai ocupar de cara os 30 GB. Ele pode ocupar até 30 GB, mas nesse caso eu vou deixar aqui, 30 GB, criar. Depois que você cria a máquina, tem algumas formas de você pegar e conseguir aumentar o tamanho da tua máquina virtual. Então você faz via CMD no caso do Windows, você consegue alterar. E se fosse instalado numa hospedeira com Linux, você consegue também via terminal. Tem uns macetezinhos lá, caçando na web aí da vida, você consegue achar bem fácil. Nesse caso, beleza, minha configuração está praticamente pronta. Eu sei que eu vou criar uma máquina Ubuntu, correto? Eu tenho que criar ela. Deixa eu abrir aqui as propriedades, configurações aqui da minha máquina. Aqui, ó. Então eu tenho geral, sistema, monitor, armazenamento. Aqui eu consigo alterar mais algumas coisas, certo? Então vamos lá. O geral, aqui tem ó, onde está salvo aqui, onde eu posso salvar os prints e tal, os snapshots aqui. Descrição, básico, beleza. Sistema, aqui tem, ó, se você precisar configurar depois, diminuir memória RAM, aumentar e tal. Aqui você consegue fazer isso. Processador, eu vou aumentar aqui, ó, vou colocar 2, correto? Ao invés de uma CPU, eu vou utilizar duas. Da mesma forma, meu Note, ele tem 4 CPUs. Então, se eu colocar 3 CPUs, isso quer dizer que o meu hospedeiro, que é meu notebook, vai sobrar um CPU para ele e 3 para minha máquina virtual. Então, não faz muito sentido, né? Então eu vou deixar aqui, ó, duas CPUs dedicadas para minha máquina virtual. Aceleração, aqui não vou modificar nada, placa-mãe, ok, tranquilo aqui. Disquete não precisa, quem utiliza disquete hoje em dia, né? Então não preciso deixar aqui. Monitor. Aqui é a memória de vídeo, ele considera no máximo 128 aqui para emulação. Eu vou colocar o máximo aqui. Monitor eu vou trabalhar um só, porque eu estou no meu notebook, então não preciso adicionar mais. Tela remota, não preciso alterar nada aqui, tudo tranquilo. Armazenamento, aqui entra a questão do disco virtual que foi criado. E aqui, ó, um ponto importante, que aqui, controladora, você tem que adicionar... Cadê aqui, ó? Acrescentar disco óptico, ou seja, deixa eu voltar aqui, ó. Acrescentar disco óptico. Então, eu vou clicar aqui e eu vou adicionar aquela ISO que eu criei, certo? Então, eu vou acrescentar aqui. Vou lá no meu desktop, beleza? Aqui, ó, desktop aqui. Seleciono a ISO do Ubuntu, Open. E escolher. Então tá aqui, essa aqui eu não preciso. Vou remover aqui. E tá aqui, ó. O porquê disso, pessoal? Notem aqui no sistema, ó. Ele vai ler primeiro o disco óptico e depois o disco rígido. Vai funcionar bem quando você faz um boot no teu computador, começando pelo disco óptico, ou seja, seu DVD-ROM, CD-ROM, ou mesmo quando você tenta dar um boot pelo pendrive para instalar o Ubuntu, né? Quem já fez isso. Então o que ele está falando? Aqui, primeira coisa que ele vai tentar ler é óptico. Quando vem armazenamento e eu definir aqui que o meu controlador óptico é a ISO, ele primeiro vai tentar executar isso. Quando ele fizer isso, vai abrir a configuração de instalação do Ubuntu. Aí eu vou fazer a instalação do Ubuntu na minha máquina virtual. Beleza? Então é mais ou menos esse o princípio. Que no caso aqui vai ser o IDE Primário Master aqui. Você poderia também fazer por aqui e selecionar e definir qual que é o primário master que ele também executaria de cara, assim, seria o primeiro a ser executado. Tá certo? E esse SATA é o disco virtual que foi criado, né? Aqui, ó, tamanho virtual 30 GB, tamanho real 2 MB. O 2 MB porque eu não tenho nada nela ainda, só tem configurações. A partir do momento que eu executar e instalar o Ubuntu, ele vai aumentar esse 2 MB aqui. Áudio, não vou mudar nenhuma configuração aqui. De rede também não, portas seriais não, USB tranquilo. E aqui quando você quiser compartilhar uma pasta entre o hospedeiro, que é o meu notebook, e a máquina virtual, você consegue configurar por aqui. Talvez eu vá abordar isso, talvez não sei ainda como é que eu vou trabalhar esse ponto. Mas nesse caso seria isso, beleza? Qual que é o próximo passo, pessoal? Aqui eu terminei toda a minha configuração. Ok, bonitinho aqui, ele vai salvar as configurações. Aqui tem um resumo das configurações, beleza? Que você pode acessar.
E o próximo passo seria iniciar minha máquina virtual e daí começar a instalar o Ubuntu. Então nesse vídeo aqui vou parar por aqui e no próximo eu trago daí, inicio a máquina virtual e daí sim faço a instalação do Ubuntu, a versão 20, beleza? Então obrigado pessoal, até o próximo vídeo.